estamos correndo o risco de perder a nossa salvação. Por isso nós temos que decidir a quem nós queremos cultuar, a quem nós queremos adorar, a quem nós queremos servir. E Deus está dizendo aqui, na sua santa palavra, que nós não podemos estar divididos. Versículo 18 do capítulo 10 diz assim: vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Isto aqui é uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo àquele povo que naquele momento estão ali idolatrando, servindo, sacrificando a ídolos. Paulo está dizendo, se você come alguma coisa do altar, você é participante do altar. Ou seja, se você está direcionando a tua oração ao altar das imagens ou de outros deuses, você está sendo participante destes deuses. Você não está tendo parte com Deus. Por isso Paulo está dizendo, tem algum valor? Tem algum valor? Que o ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? É o que Paulo está... É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? O versículo 20 é a resposta que Deus dá a mim e a você através da vida de Paulo. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos ídolos. As sacrificam a demônios. Olha o que ele está dizendo. As sacrificam a demônios e não a Deus. Então quero que sejais participantes, e não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo está dizendo, meus irmãos, meus filhos, vocês estão sacrificando a demônios. Ou seja, as imagens de escultura estão representando aqui o que a Bíblia está dizendo no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que as imagens, elas representam o demônio. Meus queridos, essa é a Bíblia, a palavra de Deus que está nos conduzindo à verdade de Deus. A verdade é escrita, a verdade manifesta pelo poder do Evangelho, da palavra. Então Paulo está dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Tem algum valor isso aí para vocês? Está fazendo algum efeito na vida de vocês? Está trazendo paz ao coração de vocês? Ou vocês permanecem ainda da mesma forma, inquietos, perturbados, tristes, afadigados, sem direção? Não façam isso, porque a quem está sacrificando a ídolo está sacrificando ao próprio diabo, ao próprio demônio. Meus queridos, isso é algo que é abominável aos olhos do Senhor. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ou seja, eu não posso ficar em cima do muro. Eu não posso ficar servindo a dois senhores, a dois deuses. Nós temos que tomar uma decisão urgente, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas, meus queridos. Sei que muitas pessoas não gostam de ouvir uma mensagem como essa, mas essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus, está na sua Bíblia. Por isso que eu disse, pode pegar. Você que tem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, você que tem a Bíblia dos Mórmons, você que tem a Bíblia católica, você que tem a Bíblia do Evangélico, abra todas elas no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e explane ela e leia para ver se não é Deus falando. Agora, essa questão de fé, você crê se quiser. Nós cremos se quiser, mas que é Deus falando, é Deus falando. E eu creio como a Bíblia está dizendo. Eu acredito, meus queridos, porque ela é a única palavra de vida eterna que nós temos. É a única palavra que nos conduz a adorar o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, e que nos garante que se dermos ao louvor a Ele, a glória a Ele, sacrificarmos só a Ele, estamos garantidos, a nossa vida está garantida, a vida após a morte. Pois só tem salvação em Cristo. Olhai para o Senhor e seremos salvos, não é? Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Então tem que olhar para Deus.
Nós temos que largar esta prática pagã, ao qual é abominável aos olhos do Senhor, meus irmãos. O caso é sério, viu? O caso é muito sério. Veja só o que diz aqui no versículo. Então, a Bíblia está dizendo que nós não podemos tomar de 2 cálices. Nós não podemos ser participantes de 2 cálices, queridos. Nós não podemos se alimentar em 2 mesas. Ou nós somos ou não somos. É o que Jesus vai falar e declarar lá no livro de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 37. Jesus vai nos orientar e dizer: olha, seja porém o teu falar, se ensina ou não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, é do diabo. Tenha uma palavra só, seja homem, seja mulher, seja decidido. Pois se nós falamos uma coisa e praticamos outra, queridos, estamos servindo ao diabo, estamos sendo conduzidos a espíritos malignos. Por espíritos malignos, porque falamos que adoramos a Deus, falamos que comemos na mesa do Senhor, falamos que gostamos da palavra de Deus, falamos que sacrificamos hinos de louvores ao Senhor, e ao mesmo tempo estamos sacrificando a ídolos. Que coisa é essa, irmãos? E ao mesmo tempo estamos adorando ao homem que é criação, a um cantor, a uma cantora, a um pregador de renome, a uma pessoa rica. Estamos se curvando e sacrificando a essas pessoas mais do que a Deus. É abominável ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? É verdade. Então veja bem o que Deus está falando aqui no versículo 22 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Ou irritaremos ao Senhor. Olha, Paulo está dizendo aqui: a gente vai irritar ao Senhor fazendo isso? Vamos irritar ao Senhor? É a Bíblia que está dizendo que toda vez que nós sacrificamos a ídolo e servimos a deuses estranhos, deuses fabricados por mente humana, nós estamos aqui, irmãos, é o que a Bíblia está dizendo, desagradando a Deus, irritando a Deus. Isso irrita a Deus. Está aqui no versículo 22 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Meus queridos, quando as pestes e as pragas vêm assolando a terra, quando as maldições vêm tomando conta da terra, costumamos a murmurar e a reclamar, mas não queremos voltarmos para Deus. Não queremos se converter dos nossos maus caminhos e dos nossos pecados, mas queremos exigir que Deus tire as pragas, tire as pestes. Nós primeiro, queridos, temos que se converter do nosso mau caminho. Está no livro de 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Só vai haver providência de Deus, cura de Deus, libertação de Deus, salvação de Deus, quando houver um clamor ao Deus verdadeiro e haver um arrependimento de pecado. Quando nós se convertemos dos nossos pecados. Jesus, quando veio à terra, Ele disse: convertei-vos, convertei-vos, se arrependam dos seus pecados, se convertam, para que vocês alcancem a salvação, para que vocês alcancem as bênçãos de Deus. Tem que haver uma convenção. Pastor, o que é essa palavra se converter? Mudar de vida, mudar de trajetória, mudar de rumo, mudar de caminho, parar de trilhar por caminhos mentirosos e falsos que nos conduz à perdição eterna, para se posicionarmos no caminho do Senhor, andarmos pela vereda da justiça por amor de Deus. Se converter significa isso. Queridos, muitas pessoas não querem mais explanar a Bíblia e querem falar palavras que amassageiam o ego das pessoas, e isso tem feito com que eu e você tenha se perdido pelo caminho e perdido a salvação. Quando o Senhor diz se convertam, é claro que vai ficar um questionamento, vai ficar uma indagação: se converter de quê? Aí Deus vai explicar de que nós devemos se converter: dos ídolos. Parar com essas práticas aí.
Entendeu, meus queridos? Nós temos que parar de praticar aquilo que desagrada a Deus. Olha o que o Senhor vai dizer aqui. Se pastor, se converter. Falei em se converter, eu já estou explanando para você aqui que é abominável aos olhos do Senhor eu e você fazer oração, ou dar louvor, ou depositar a nossa confiança a ídolos, a imagem de escultura. Isso aí já é o primeiro alvo, o primeiro ponto que nos conduz ao inferno e que faz nos perder a salvação. Essa é a primeira instrução que Deus dá. Inclusive vai estar lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando o Senhor estabelece os seus mandamentos. O primeiro mandamento, seu honorado, que Deus estabelece é justamente esse. Deus vai dizer: olha, eu, o Senhor, falo com você, não façam para vocês imagem de esculturas, nem se curvem a ela e nem sirvam a ela, porque eu sou o Senhor, o Deus zeloso. Olha o que Deus está dizendo: não faça, não faça, não faça. Ele está nos advertindo e nos mostrando que esta prática é pagã, é mentirosa, é falsa e nos conduz ao inferno. Por quê? Porque quem sacrifica ídolos está sacrificando a demônios. Queridos, eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que não sabiam disso. Sabia não. Que não tinha este conhecimento. Pois é, está na sua Bíblia. É por isso que tanta perturbação invade o coração das pessoas e conduz as pessoas a entrar em um sistema de depressão. Entra em uma profundeza de depressão, não consegue mais crer em mais nada e acaba morrendo. Mas Deus está alertando que Ele é o Deus vivo, é o Deus que muda a história, é o Deus que faz milagres na nossa vida para nos livrar de todo mal. Ele fala em Isaías, ele vai dizer que se o homem entrar na água funda, não vai se afogar, pois a mão dele vai sustentar. Se o homem passar pelo fogo, o fogo não vai queimar, e nem a chama vai arder em mim e em você, pois Ele vai nos livrar. Este é o Deus que nós servimos. Ainda que venhamos passar por alguma situação difícil, Ele estará conosco. Tá bom, meus irmãos? Então, quando o Senhor vem dizendo, João Batista vem dizendo, Paulo, Pedro, João, Tiago, os apóstolos vem dizendo: convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele está mandando com que eu e você venha se converter do nosso pecado. Que pecado é este? Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver que pecado é esse. 1 Coríntios, deixa eu encontrar aqui. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 9 e 10. Queridos, é como eu estava falando, tem pessoas que não querem mais que a gente explane a Bíblia. Quer que a gente isole versículo e fale apenas aquilo que eles querem ouvir. Não é assim. Queridos, a gente tem que falar o que Deus quer falar comigo e com você. Porque aquilo que Deus quer falar é bom, é perfeito, é agradável. E nos conduzem à salvação, nos conduzem ao gozo eterno, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Este é o Deus que nós servimos, quando falamos aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Então, a advertência do Senhor para a humanidade aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10 é assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha, os injustos não herdarão o reino de Deus. Eu senti graça aqui agora, viu, irmãos? Ai, camanda sobrevar. Eu senti graça nessa palavra que os injustos não herdarão o reino de Deus. Tem gente aí distorcendo as verdades do Senhor, pegando aqueles que é justo, julgando, subjugando, matando, e pegando os injustos e colocando nos pedestrais, dizendo que eles não precisam ser humilhados, ser falados, ser defamados. Meus queridos, o injusto não entra no céu. E nós precisamos dizer isso. Nós precisamos. Por quê, pastor? Porque precisamos deixar de ser injustos. A injustiça é abominável aos olhos do Senhor. A injustiça, meus queridos, dá náusea no Senhor, dá vontade de vômito no Senhor. Deus, Ele diz isso.
Então nós não podemos, queridos, apacentar as pessoas injustas. Tem que sim falar, tem que exortar, tem que dizer que a injustiça que eles praticam, que as pessoas estão praticando, vai conduzir elas à perdição. Eita Jesus. Mas o injusto não. O injusto herdarão o reino de Deus. Aqueles que são justos, que estão andando, agradando ao Senhor, glorificando ao Senhor, vestindo as vestes que Jesus quer que eles vistam, a este aí vai entrar no reino de Deus. Pois hoje a inversão de valores está uma coisa absurda. Quem está certo está errado, e quem está errado está certo, e quem está certo não pode falar nada, tem que ficar calado, tem que ficar entupido, pois quem está certo agora tem que ficar oprimido, tem que ficar sufocado. Não é desta maneira que funciona não, irmãos. O injusto, ele tem que ser explanado, tem que ser falado, que é para poder ele ser alertado e alcançar a salvação, se converter do seu mau caminho. Olha, a primeira conversão é passar de ser injusto para ser justo. E quem é justo não vai praticar abominação não, viu, irmãos? Quem é justo não vai procurar a ruína do seu próximo não. Não vai querer machucar, ferir o seu próximo não. Vai fazer de tudo para fazer o bem, para amar, ser paciente, ser longânimo, irmãos, ser benevolente, ter o fruto do Espírito. Quem é justo anda na justiça de Deus. Por isso somos justificados pelo sangue de Cristo, porque somos justificados por Cristo. Então, a injustiça, quem é injusto, saiba de uma coisa: não vai entrar no reino de Deus. É o que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 9 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então coloque na balança, meu irmão. Coloque na balança, minha irmã, a sua vida. Coloque na balança e veja se você está certo ou se você está errado. Veja se você está apunindo para o certo ou apunindo para o errado. Porque quem vai perder a salvação não é só quem é injusto não, é quem também acoberta as pessoas que são injustas também. Quem é conivente com a injustiça também é réu do inferno. É réu. Você vê que a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que quem vai para o inferno não é apenas aquele que se curva diante de imagem de escultura, mas quem fabrica também vai para o inferno também, porque está induzindo as pessoas a ir a caminhos errados, a caminhos que é opostos do caminho de Deus. Você está entendendo, irmão? Então aqueles que são coniventes com quem está transgredindo, desobedecendo a Deus, também é réu. Então os injustos, vocês não sabem disso? É o que Paulo está dizendo aqui, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o céu? Não vai não, não vai não. Inclusive, meus irmãos, tem muitas pessoas achando que fazendo coisas erradas, dando uma de bichinho, de coitadinho, e continua fazendo, acha que vai para o céu, pensando que Deus vai negar a sua própria palavra. E não vai não, irmãos. Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. A palavra dele já está estabelecida. A palavra dele é uma rocha inabalável. Ela não muda, ela é imutável. Ou nós se convertemos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, porque eu também estou incluído nesse meio. Eu também tenho que me converter todos os dias. Eu também tenho que me purificar na palavra do Senhor todos os dias. Senão eu também vou para o inferno. Muito bem. A verdade é esta, meus irmãos. A palavra de Deus é para nós todos. Não é só para crente, não é só para descrente, é para toda a criação. A instrução, os mandamentos de Deus, o que está na Bíblia Sagrada é para toda a humanidade, sem exceção de ninguém. Jesus veio para salvar a todos. Agora nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque nem todos vão deixar
deixar a injustiça. Nem todos vão querer deixar a idolatria. Vão gostar da sem vergonhice e safadeza. Vão gostar de viver na mentira. Porque vivendo na mentira, tem a sua vida profana, faz o que quiser, vive como quiser, não tem satisfação a dar a ninguém. E nós que cremos na palavra e se entregamos para Jesus, andamos como Jesus quer e temos que dar satisfação a Jesus, que é o nosso Senhor e Criador dos céus e da terra. Graças a Deus. É isso aí, irmãos. Verdade. Então, quando nós dizemos convertemos dos nossos maus caminhos, o Senhor Jesus vem dizendo: se convertam. Eu preciso dizer em que você precisa se converter, e eu vou dizer pela luz da palavra. Uma delas é deixar de ser injusto, viu? Tem gente aí fazendo injustiça com as outras pessoas, dando uma de coitadinho, dando uma de coitadinha, dando um de santo, dando uma de santa, e não é coisa nenhuma. Está sendo injusto. Está injusto, é injusto, pague pelo que deve, se conserte, se posicione. Jesus quer lhe salvar. Jesus quer perdoar. Agora tem que deixar de ser injusto, irmãos. Não ser uma pessoa justa pela aparência, de boca para fora. Verdade. Tem que ser na prática. Tem que buscar a Jesus, se humilhar, se arrepender, se converter e praticar o que a Bíblia diz para poder ser justificado pelo sangue de Cristo. Vamos ver mais o que é que o Senhor diz aqui de que nós temos que nos converter. Vamos, versículo 10. Não erreis. Agora ele vai falar: não erre. Nem os devassos. O que é as pessoas devassas, pastor? São pessoas profanas. Pessoas que andam profanando a verdade de Deus, que andam profanando o seu próprio corpo, se prostituem, fazendo tudo aquilo que denigre a imagem do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Todos aqueles, queridos, que são devassos, são pessoas que levam sensualidades, que gostam da pornografia, que gostam de tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é ruim aos olhos do Senhor. Tá bom, meus queridos? Nem os idólatras, olha o que está dizendo aqui: nem os devassos, nem os idólatras. Quem são os idólatras? São aqueles que se curvam e que servem a ídolos, imagens de esculturas fabricadas por mãos humanas, criadas por mente humanas. Não faça isso, não erre. Isso é um erro. Está dizendo aqui: não erre. Nem os adúlteros. Quem é os adúlteros, irmão? São aqueles que traem o seu cônjuge. Aquela que trai o esposo que trai a esposa. Esses são os adúlteros, que deixa e trai o seu cônjuge. Está na Bíblia, versículo 10 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Não façam isso. Os devassos, os idólatras. É isso aí que Deus está dizendo: se converta. Se eu dissesse aqui para você só: convertemos dos vossos maus caminhos, iria ter pessoas que não sabiam do que deveria se converter. É da idolatria, é da prostituição, da pornografia, Ficando aí. é do adultério. Porque o adúltero não entra no céu. Olha só, o adúltero, nem os efeminados. Está vendo aqui, queridos? Os homossexuais. Queridos, não erre, não faça isso. Claro, isso aí. Nem os sodomitas. São homens, queridos, que se agarram com homens, mulheres que se agarram com mulher. Pastor, Deus abomina esses homens e essas mulheres? Não. Agora, a prática ele abomina. E se não deixar, se não se converter, vai perder a única oportunidade que Deus tem dado para entrar no céu, nas mansões celestiais. A vontade de Deus, queridos, é nos vestir com vestes brancas, escrever o nosso nome no livro da vida e confessar o nosso nome ao Pai Celestial para vivermos com Ele por toda a eternidade. Não falo isso aqui como julgando os homossexuais e nem as mulheres que gostam de mulher. Não é isso. Deus está aqui abominando a prática, não é você. Você foi purificado pelo sangue de Jesus. Agora é preciso reconhecer a Cristo como Salvador e parar de praticar isso aqui, porque está escrito na Bíblia que isso é abominável. E não erre, não erre, não faça isso. Aí vai seguindo aqui: nem os ladrões, nem os avarentos, que são pessoas apegadas de uma forma exagerada ao dinheiro, às coisas da terra, nem os bêbados. Olha o que está aqui: nem os bêbados,
Nem os maldizentes são pessoas que murmuram com frequência, se maldizem, reclamam de tudo, tudo está ruim, nada presta. São os maldizentes. Não errem nessa causa. Nem os roubadores herdarão, está aqui, ó, herdarão o reino de Deus. Nenhuma dessas pessoas que se morrerem nesta prática, ou se Jesus vier e pegarem eles nesta prática, não vai ser salvo. E queridos, não sou eu que digo, é a Bíblia, é a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí na sua mão, abra ela no livro de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sou eu que digo, é Deus. E eu creio que aqui é a boca de Deus. Eu que não vou acreditar em Bin Laden, irmão. Eu que não vou acreditar em Bolsonaro. Eu que não vou acreditar em Lula. Eu que não vou acreditar no padre. Eu que não vou acreditar no espírita. Eu não vou acreditar no pastor. Eu vou acreditar na Bíblia. Eita Jesus! Ai, covaçu, pretrovia sai. Eu vou acreditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é uma espada afiada de 2 gumes, meu querido. Ela penetra até a divisão da alma, vai até as medulas. Ela penetra, irmão. Ela vasculha eu e você por dentro. Ela mostra o que está certo e o que está errado. Ela nos conduz a se convertermos ao único e verdadeiro Deus que é bom e que até hoje trabalha ao meu e ao seu favor. Até hoje o Espírito Santo de Deus está intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis ao Pai, dizendo: deixa morrer agora não, mata agora não, deixa o diabo tirar agora não, só para que eu e você venha ser levado ao arrependimento pelo poder do Evangelho de Cristo para ser salvo. Este é o Deus que nós louvamos, irmãos. Então, meus queridos, está aqui: se converter deste pecado que está escrito aqui. Se nós não se convertermos destes erros que Deus abomina, meus queridos, infelizmente nós não vamos conseguir chegar na salvação. Não vai. Não vai. Depois olha Salmo 115, depois. Amém. Quando puder. Está entendendo? O seu Norato aqui está trazendo uma referência aqui do Salmo 115. É um salmo muito importante, ao qual o salmista faz menção de que a imagem de escultura tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pega, não faz o bem, nem tampouco o mal, ou seja, não é de proveito nenhum. É por isso que Deus está dizendo: você não pode servir a 2 deuses. Ou você ama um e aborrece o outro, ou adora um e rejeita o outro. Escolha, mas não fique em cima do muro. Agora, sabendo que a sua escolha, se não escolher o Deus vivo, você vai estar adorando a demônios e vai estar caminhando para a perdição eterna. Meus irmãos, não digo isso como que trazendo para os irmãos uma expressão de soberba, de ignorância, querendo confrontar os irmãos, dizendo que os irmãos estão caminhando na religião errada. Não é isso, pois nós sabemos que não existe religião. Existe um Cristo ressurreto que desceu do céu, morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados, e ao 3º dia ressuscitou, dizendo: não se preocupe, vocês se morrerem, eu vou ressuscitar vocês também, e vocês vão morar comigo por toda a eternidade. Está lá no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Eu digo que ela é uma das maiores profecias que se existe dentro da Bíblia, ao qual Jesus, antes de ser elevado aos céus, antes de Jesus voltar para o seu lugar de origem, que é no céu, ele disse: meus filhos, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu vou e vos preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Oh, glórias a Deus, irmãos. Você está entendendo porque eu e você não podemos sacrificar a ídolos? Porque desta maneira estamos servindo a demônios.
E o Senhor está dizendo pela sua palavra aqui em 1 Coríntios capítulo 10, não façam isso, porque isso desagrada a Deus. Está desagradando a Deus. É a palavra do Senhor que está dizendo. Versículo 22 diz assim: ou irritaremos ao Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Tem pessoas, meus irmãos, que ainda insistem a viver na idolatria, a viver na prostituição, na pornografia, na mentira e no engano. Há pessoas que permanecem porque quando escutam uma palavra como essa, em vez de permitir Jesus tocar no seu coração e ficar quebrantado para ouvir as verdades do Senhor, fica irritado, fica com raiva. E Paulo está advertindo ao povo aqui, dizendo: porventura nós temos mais poder do que Deus? Nós vamos conseguir lutar contra Deus para vivermos da maneira que queremos viver? Na prostituição, satisfazendo os desejos maléficos da nossa carne, os desejos malignos. Meus irmãos, a Bíblia diz em Romanos 8 que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor vai dizer que o dom gratuito é a vida eterna dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos a oportunidade, queridos, nós temos a oportunidade ainda de podermos renunciar ao pecado, dizer não ao pecado e se converter, fazendo aquilo que apraz e que agrada ao nosso Deus. Então nós não vamos poder, não temos força para lutar contra Deus, para continuarmos fazendo aquilo que é abominável aos seus olhos. Saiba que um dia eu e você vai ter que prestar conta a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos criação de Deus. O fôlego de vida que está em mim e em você é de Deus. E Deus vai querer tomar satisfação comigo e com você pelas obras que nós praticamos aqui na terra. É por isso que Deus está nos advertindo pelo poder da sua palavra hoje. Se você deixar, se você abandonar todas essas práticas, eu, o Senhor, vou salvar você, vou lavar você com sangue, vou vestir você com vestes brancas e vou levar você para morar no céu por toda a eternidade. Este é o Deus que nós servimos e adoramos. Vou encerrar nesse versículo aqui agora, o versículo 23. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo hoje, praticando hoje, da maneira que você está caminhando hoje, tem edificado a sua vida? Tem trazido paz para o teu coração? Tem edificado a tua casa? Você está alegre? Você está feliz? Agora não adianta eu e você seguir o nosso próprio caminho, andando caminhos errados, a qual a Bíblia abomina. Não adianta dizer que está feliz, porque é mentira. Para um ser humano ser feliz de verdade, ter a verdadeira alegria, primeiro ele tem que ter a convicção da salvação dele. E a convicção da salvação, ela nasce dentro do homem quando ele faz aquilo que é justo e que é reto aos olhos do Senhor. Se não fizermos isso, a morte está reinando dentro do nosso coração. Então aí há tristeza, há fadiga e há cansaço, porque não estamos praticando o que agrada a Deus. Então tudo é lícito, mas nem tudo